Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. A Nvidia divulgará seus resultados trimestrais na quarta, após o fechamento do mercado. Vai ser algo bem interessante e importante também. Como você deve ter notado, há muita fraqueza e algumas perguntas surgindo. Algumas delas continuam sem resposta em relação a toda essa revolução da inteligência artificial, então vamos analisar os números da Nvidia. Vamos falar sobre algumas perguntas e respostas importantes que gostaríamos de saber na quarta-feira, após o fechamento do mercado. Vou mostrar alguns trechos também e coisas que outros grandes players de tecnologia nos disseram nos últimos meses. Atualmente, Nvidia é negociada a $190 por ação com valor de mercado de 46 trilhões de dólares, PL passado de 542 e futuro de 325. Esta ainda é uma empresa com valor de mercado de 46 trilhões de dólares que ainda se espera que cresça. Receita com crescimento anual composto de 492% por 2 anos e lucro por ação perto de 50%. Isso, é claro, inclui o ano fiscal em que eles estão agora. No ano fiscal de 26, crescimento de 311% ano a ano para a receita, e depois 171% de crescimento ano a ano no ano fiscal de 28 para alcançar 3.165 bilhões de dólares. O fluxo de caixa livre deve crescer 60% no ano fiscal de 26.412% no ano fiscal de 27 e 184% no ano fiscal de 28, chegando a 1.629 bilhões de dólares apenas em fluxo de caixa livre. E antes de continuar, se você gosta desse tipo de vídeo, aperte todos os botões, eu realmente agradeceria. Me apoie ainda mais. Duque, na descrição, comentou sobre as 10 melhores ações para comprar agora. Acesse fullcom/couchinvestor. Muito obrigado. Se analisarmos as projeções deles para o terceiro trimestre, o relatório sai quarta-feira após o fechamento do mercado. Eles esperam receita de 54 bilhões de dólares com variação de cerca de 2%. Isso não considera nenhum envio do H20 para a China. Se as questões geopolíticas diminuírem, eles podem enviar de 2 a 5 bilhões de dólares do H20 no terceiro trimestre. Margens brutas: 73,3% princípios contábeis, geralmente aceitos, e 73,5% princípios não contábeis, geralmente aceitos. Aqui também, cerca de 50 pontos base. Eles continuam esperando encerrar o ano com margens brutas não princípios contábeis, geralmente aceitos, na faixa de 70%. Se olharmos para o que os analistas esperam que a Nvidia reporte, eles estão esperando um valor em torno de 549 bilhões de dólares em receita, com lucro por ação chegando a 125 dólares. Olhando para o fluxo de caixa livre, os analistas estão esperando um grande salto aqui nessa faixa. É um valor alto, mas o consenso é de 2,769 bilhões de dólares. Há algumas semanas ocorreu o GTC de outubro. Eles afirmaram que até 2026 haverá mais de 500 bilhões de dólares em Rams, Blackwell e Rubin, e que o Blackwell cresce 5 vezes mais rápido que o Hopper. Eles produziram 20 milhões de GPUs Blackwell, cada uma com 2 GPUs, nas primeiras fases do Rubin, enquanto o Hopper teve 4 milhões de GPUs em toda a sua vida. Excluindo China e Ásia, o desempenho do Grace Blackwell é 10 vezes maior por GPU em comparação com o H200 alcançado através de um co-design extremo. Então, quanto ao custo de geração de tokens, o Grace Blackwell NVLink 70 e 2 produz os tokens de menor custo do mundo devido à sua capacidade superior de geração de tokens em relação ao custo total de propriedade. Voltando ainda mais para setembro, neste caso, eles disseram o seguinte: no segundo trimestre, a receita do data center cresceu 12% sequencialmente, com uma meta de crescimento sequencial de 17% no terceiro trimestre. A área de redes teve um crescimento sequencial tremendo, quase dobrando. A margem bruta deve voltar aos 70% até o fim do ano. Segundo eles, o mercado de capital para a infraestrutura de data centers deve chegar a 3 a 4 trilhões de dólares até o fim da década, com 1 trilhão de dólares previsto em poucos anos. Claro, novamente, com todas as perguntas que estão sendo feitas agora, com o sentimento estando pior hoje do que estava, digamos, há alguns meses. Será interessante ver o que a Nvidia, principal empresa do setor, dirá na quarta-feira. Com relação ao estado da demanda de toda a indústria, restrições de oferta, o que eles estão ouvindo de seus clientes, porque lembre-se, toda a correção começou por causa disso. O que paira sobre o mercado sabe, como uma empresa com 13 bilhões em receitas pode assumir compromissos de gastos de 14 trilhões? Você sabe, e você já ouviu as críticas dizendo: estamos bem com receita maior. Brad, se quiser vender suas ações, encontre um comprador.
Só o suficiente. Você sabe como as pessoas são. Muitas pessoas gostariam de comprar ações da OpenAI, mas não acho que você gostaria. Incluindo a mim mesmo, incluindo a mim mesmo. Exceto por mim, mas isso não importa. Depois disso, é claro, Brad faz aqui uma pergunta muito normal, especialmente porque ele é um grande investidor na OpenAI. Pergunta comum. Dá pra notar pela linguagem corporal de Satya, mesmo rindo, que ele não está confortável. Brad claramente não está confortável aqui. Mas tudo bem, ótima pergunta. Já tivemos alguma resposta? Não, nós não recebemos. Não recebemos. Agora nós tivemos algumas estimativas ou suposições a partir das informações. Com relação à OpenAI e à Anthropic, então, espera-se que a OpenAI gere 200 bilhões de dólares americanos em receita até 2030 e a Anthropic 147 bilhões de dólares em receita. E a Anthropic, em termos de fluxo de caixa livre, deve se tornar positiva já em 2027, enquanto a OpenAI só em 2029, mas isso aumenta rapidamente até 2030. Essas ainda são suposições. Provavelmente, essas são suposições feitas com base em dados internos que estavam disponíveis para eles. Agora, a Anthropic, claro, não é tão focada no consumidor assim, certo? Para mim e para você. Mais voltada para empresas. A OpenAI é mais B2C, embora também exista claramente um B2B ali. Mas se esses números forem alcançados até 2030, então eu diria, ok, tudo bem. Mas são suposições bem agressivas. Eu, pessoalmente, o que eu adoraria ver é essas empresas abrindo capital. Quando elas abrem capital, conseguimos ver o que acontece internamente. Sam quer que elas abram capital para que o vendedor a descoberto seja esmagado. Quero que você abra capital para vermos se gerará dinheiro no futuro. Agora, eu sei que disse que a correção começou por causa daquele podcast, mas a correção começou por causa do podcast também porque, muitos nomes estavam simplesmente esticados demais. Tivemos uma sequência de 6 meses em que o mercado só subia, subia e subia. E agora estamos tendo uma correção. Tudo bem. Mas então surgiram essas perguntas. Quanto cobrar por GPUs antigas? Porque ouvimos de pessoas que ainda estão usando Ascensias primeiras gerações Hopper também, o que é normal. Afinal, essas são GPUs que foram lançadas há uns 5 anos, algo assim. Então, em termos de depreciação, faz sentido, né? A questão é, tudo bem, 6, 5 anos, embora seja nebuloso, diria que é mais próximo de 4. Mas e se não forem 6 anos? E se for só 3? Então, financeiramente, todas essas empresas vão sofrer um grande impacto. Essa é a grande questão. Se você ainda usa Ascenso ou HSense após todos esses anos, tudo bem, isso é ótimo. Quanto você pode cobrar por essas GPUs? Alguns dizem que o valor cobrado não importa, contanto que seja após 6 anos. Bem, sim, mas por outro lado, talvez esteja te custando bastante para operar essas GPUs. Embora você possa dizer sim, mas eles provavelmente estão usando as A100 em combinação com talvez Blackwells ou algo assim para rodar cargas de trabalho realmente de baixo nível e baixo processamento. Ok, entendo, mas essas perguntas estão sendo feitas. Diria que essa é a maior delas, o maior risco. É o período de depreciação. Então você precisa perguntar, confiamos nos CEOs das grandes empresas de tecnologias ou seguimos com Michael Burry? Porque ele é quem fez essa grande pergunta, certo? Ele apostou contra a Nvidia e a Palantir. Confiamos nos CEOs das grandes empresas de tecnologia? Afinal, eles investem bilhões nessas áreas. Eles estão dispostos a desperdiçar todo esse dinheiro só para parecerem legais? Ou eles realmente sabem do que estão falando? Acredito que eles sabem do que falam e pensam a longo prazo. Então, é bem possível que nos próximos 12 meses a gente entre em uma correção. Algumas pessoas dizem que vem uma recessão, embora eu ouça isso há 5 anos, mas nunca se sabe. Eu simplesmente confio nesses CEOs dessas empresas que valem trilhões de dólares, que estão gerando centenas de bilhões de dólares em lucros em vez do relógio quebrado. As perguntas podem ser feitas, mas acho cedo para ter certeza. Há 3 anos o ChatGPT foi lançado. Acho que ainda não temos todas as respostas. Já discutimos isso e ouvimos o Zuck comentar sobre construir de mais ou de menos. Falarei sobre isso em breve. E então esse caso aqui. Foi disso que falamos quando o DeepSeek foi lançado, certo? Todo esse drama do DeepSeek. Vamos supor que você tem 10 produtos que está vendendo por 10 dólares. Agora você pode tornar esse produto muito mais barato. Você pode vender para 1000 pessoas, mas só por $1. Você preferiria estar aqui? Porque, eu posso vender por 10 dólares ou você preferiria vender algo por $1?
Mas pelo menos seu mercado se abre para 1.000 pessoas. Acho que todo mundo vai escolher a segunda opção, e é disso que falamos no começo deste ano. Os custos estão diminuindo, o que significa que mais pessoas podem usar um serviço, o que também significa que mais pessoas podem começar a construir e criar coisas novas. Voltando às conversas sobre depreciação, sobre construção e subconstrução, vamos começar por este trecho. Data centers usavam chips de armazenamento, inicialmente discos rígidos, que eram trocados a cada 18 ou 36 meses. E então, a memória de estado sólido passou a durar 2 anos, 4 anos, 6 anos, dependendo do tipo de memória que você está usando. E a RAM também tem esse tipo de vida útil variável. E então, de repente, quando você coloca esses processadores para processar os dados, para fazer inteligência artificial, essa passa a ser a maior parte do gasto. E a maior parte da energia vai para os processadores. Se você puxar esse trecho, é o chefe de inteligência artificial e infraestrutura do Google falando recentemente em uma conferência aqui. Mas mais importante, quais sinais vocês usam internamente? E você está pensando, quero dizer, vocês têm que planejar os data centers com 5 anos de antecedência. Vocês estão comprando reatores nucleares e tudo mais? Como vocês analisam os sinais de demanda e tecnologia? Gito, o mesmo para você, sob a ótica empresarial e neoclássica. Estamos no início do ciclo, especialmente pela demanda observada. Nossos usuários internos usam TPUs que desenvolvemos há 10 anos. Já temos 7 gerações em produção para uso real. Nossas TPUs de 7 e 8 anos estão 100% em uso. Acho que essa é a principal parte que aconteceu. Eu fiz algumas ligações e conversei com alguns outros amigos e todo mundo diz a mesma coisa. Esses TPUs e GPUs de 7 e 8 anos que estão no data center ainda estão sendo usados e estão sendo utilizados em 100% da capacidade. Então isso realmente justifica e valida que o cronograma de depreciação seja muito mais longo do que curto. E eu realmente acho que Michael Burry entendeu isso. Claro, é só um exemplo falando sobre os próprios TPUs do Google. Não podemos assumir de forma geral que todas as outras empresas têm os mesmos resultados. Mas isso vem do Google, o que já é reconfortante. Agora vamos ouvir o que Jensen disse antes. Por isso, precisamos investir centenas de bilhões nessas fábricas para atender trilhões dessas indústrias. Isso se baseia em inteligência. Sabe, se você voltar e olhar para o software no passado, antes, softwares eram apenas ferramentas usadas por pessoas. Pela primeira vez, a inteligência artificial potencializa as pessoas, lidando com tarefas e realizando trabalhos. Então você está dizendo que isso não é uma bolha? Acho que estamos bem no começo do desenvolvimento da inteligência. E o fato é que a maioria das pessoas ainda não usa inteligência artificial hoje em dia. E algum dia, num futuro próximo, quase tudo o que fizermos, sabe, a cada momento do dia, vamos estar interagindo com inteligência artificial de alguma forma. Hoje o uso ainda é baixo, mas buscamos chegar a um uso contínuo. Estamos trabalhando nessa transição. E eu sei que algumas pessoas vão continuar céticas. Porque, é claro, ele tem que dizer isso. Porque ele está vendendo os produtos que todas essas empresas estão comprando. Ok, tudo bem. Mas, novamente, você preferiria ouvir alguém da indústria que construiu uma empresa de 46 trilhões de dólares? Ou você preferiria ouvir pessoas que realmente não construíram nada de valor ao longo de suas vidas? Comentando declarações recentes de Mark Zuckerberg, ele afirmou que investir pesado em inteligência artificial compensa. É melhor construir demais agora do que se arrepender depois. Mark Zuckerberg anuncia que a Meta investirá 600 bilhões de dólares em inteligência artificial até 2028. Ele afirmou: se desperdiçarmos algumas centenas de bilhões de dólares, será muito lamentável. Mas o risco é maior do outro lado. E na última teleconferência de resultados, ele disse o seguinte: claro, é possível exagerar. Se fizermos isso, como mencionei antes, então vemos que há muita demanda por outras coisas novas que construímos internamente e externamente. Tipo, quase toda semana, pessoas de fora da empresa vêm até nós pedindo para nos posicionarmos, perguntam se temos outros tipos de computação disponíveis via interface de programação de aplicações, mas ainda não oferecemos isso. Mas, claro, se você construir demais, isso pode ser uma opção. Chamo de serviços de nuvem meta. O que vivemos agora é totalmente normal. Aliás, esses são todos os, vamos chamá-los de super investidores, que adicionaram, compraram ou venderam algumas de suas ações da Nvidia. Sim, Peter Thiel aparentemente vendeu todas as ações da Nvidia. Mas concluindo este vídeo, o que estou vendo agora é que muita gente está tentando parecer extremamente inteligente fazendo afirmações. Para mim ainda é muito cedo para dizer, sim, todo mundo pode estar certo, sim, todo mundo pode estar errado. Só estou dizendo que há 3 anos não estávamos falando sobre nada disso. Há 3 anos o ChatGPT mal tinha sido lançado. Você não pode concluir.
Em apenas 3 anos que essa revolução gigantesca está em uma bolha que vai explodir, que não vale todos esses investimentos. Vai ser depreciação em 5 anos, não 4 anos, não 3 anos, talvez 6 anos. Todo mundo está tentando tirar conclusões. Nós não sabemos. Por isso, agora, eu prefiro estar no grupo das pessoas que construíram negócios, grandes negócios ao longo dos últimos anos e décadas, do que no grupo daqueles que ficam gritando. Crise, bolha, recessão, você escolhe a cada 2 anos e eles têm errado repetidamente. Para a quarta-feira, espero que a Nvidia supere as expectativas. Então, eu adoraria ouvi-los falar sobre sim, talvez algo para 2026. Eles estão vendo ainda mais demanda? As coisas estão avançando mais rápido? Essas informações seriam ótimas. Alguns vão dizer, você só tem esperança. Esperança não é investir. Claro, esperança não é investir, mas eu aplico meu dinheiro de acordo com o que digo. Então eu estou indo nessa direção, onde eu sinto sim, que essas empresas sabem o que estão fazendo. Eles precisam investir, vão lucrar muito com isso. Muitas dessas empresas já lucram com isso por serem mais eficientes. E sim, vai haver empresas que vão explodir, assim como em todo outro ciclo. É só a natureza dos negócios. No geral, é isso de mim. Neste vídeo falaremos sobre o relatório de lucros da Nvidia divulgado na quarta-feira após o fechamento do mercado. Até a próxima. Tchau, tchau.